Muito bom dia para você que ainda está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando, você que já está aí nos hospitais, nas clínicas, nas recepções. Muita gente está assistindo o nosso programa agora ao vivo, né? São 8h50 em Maceió, e a gente fica muito feliz com a audiência, com o carinho dos telespectadores que têm assistido o nosso programa. Aliás, há muitos programas da TV Mar Canal 25 e a gente tem sim todo o motivo para ter toda a alegria do mundo pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu desejo para você uma segunda-feira de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, de muita saúde, tá certo? Que a gente possa ter muita criatividade, né? E muita esperança. Sempre falo aqui que enquanto há vida, há esperança. E a gente fica muito feliz porque a gente teve a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de poder respirar, e enquanto há vida, há realmente esperança, certo? E aí uma semana de muita paz mesmo. Como a internet está um pouquinho fraca, nós vamos passar aqui para o impresso, para que você possa estar muito bem informado aí nesta segunda-feira, nesta manhã de segunda-feira, certo? Com muito carinho mesmo. E eu quero dizer para você que você pode assistir o programa Cortando com Ariel Fernandes todos os dias de segunda a sexta-feira, das 9h, 8h45, 8h50 até próximo das 10 horas da manhã, e com certeza você vai estar sempre muito bem informado. E aí você pode assistir pela gazetaweb.com, gazetaweb.com. A dica é para quem não é assinante NET, né? Lá no portal Gazeta Web, né? Do lado superior esquerdo, tem o nome TV Mar, o Fábio está mostrando aí, em cima do nome assistir, você clica e vai estar assistindo aí uma amiga, um amigo que queira assistir o programa, que eu tenho certeza que você vai querer indicar hoje, muito especialmente, o programa para muitas mulheres. Então é só clicar em cima do nome e assistir. Tem uma outra opção, a outra opção é exatamente através do YouTube. Às 11h30, meio-dia, o programa já vai estar lá no YouTube. Lá na parte superior, você vai digitar TV Mar, Canal 25, vai dar um Enter, vai aparecer aí a primeira página da TV Mar, clica aí em cima, estão aí todos os nossos programas, tá aí o Canal Legal com Léo Palmeira, né? Muito legal, Verdade e Informação com Mauro Vedechini, tá aí também o Wilson Júnior, né? A Vez do Povo com o Wilson Júnior, Bate-Papo com Geraldo Câmara, tá aí Segurança em Foco, né? Conduzido pelo nosso Wilson Júnior, tá aí o Magela, tá aí o professor também Leonardo de Moraes, grande criminalista de Alagoas do Brasil, né? Também ladeado ali com o doutor Flávio Saraiva, delegado Flávio Saraiva, tá certo? Então, forte abraço aí para todos. Muito obrigado mesmo pela audiência, obrigado aos internautas pelo carinho. E hoje no nosso programa nós vamos receber a fisioterapeuta pélvica, ela que é a Débora Guedes, uma área, na verdade, pouco conhecida e que tem grande importância para manter a continência urinária, continência fecal e para as relações sexuais. Por isso que eu falei a importância muito especialmente para as mulheres. Aliás, vai ser a fisioterapeuta que vai dizer se é principalmente para as mulheres essa habilidade, essa modalidade aí, né? Especialidade da área da fisioterapia, só para as mulheres, como também para os homens. É ela que vai responder e a gente vai tirar muitas dúvidas aqui com a fisioterapeuta Débora Guedes, tá certo? E aí também você vai ver uma matéria sobre o aumento de casos de febre chikungunya aqui no nosso estado, tá certo? E você pode também participar de qualquer programa ao vivo da sua TV Mar, Canal 25, ligando para o 33 77 90 97 e participar de qualquer programa. E a outra dica é o nosso WhatsApp, tá aí, ó, 98 107 9872, mande fotografias, vídeos da escola, do hospital, do posto de saúde, ajude a sociedade, né? Vamos nos ajudar, né? Para que a gente possa ter uma sociedade melhor. E este programa
começa falando do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado no último fim de semana. Segundo o Ministério da Educação, o exame deste ano, registrou o menor índice de abstenção desde 2009, 25,5%. Na edição do ano passado, o índice foi de 28,9%. Os estudantes que conseguiram isenção da taxa de inscrição este ano, mas não justificaram a ausência na prova, só farão o Enem em 2016 mediante pagamento. Portanto, fica também essa dica aí para você repassar para os seus filhos, tá certo? E ainda falando sobre Enem, o tema da redação, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, provocou, na verdade, reações em todo o país. O ministro da Educação, Heloísio Mercadante, ele informou que a elaboração do tema foi feita por pesquisadores e professores de competência reconhecida, ao citar a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, entre outras. Mercadante disse ser inquestionável a persistência da violência contra a mulher no país. E isso está claro para todo mundo, que continua a violência e a gente não sabe em que lugar, quando vai parar essa violência. E olha que a lei está sendo, na verdade, rigorosa contra aqueles que têm praticado violência contra a mulher. E os patrões de empregados domésticos têm até o fim desta semana para se inscreverem no regime simplificado de reconhecimento dos encargos da categoria. O prazo de cadastramento no sistema acaba exatamente no próximo sábado. As inscrições podem ser feitas no site .esocial.gov.br. Segundo a Receita Federal, até a última sexta-feira, 581 mil empregadores tinham inscrito no E-Social. O fisco espera a adesão de 1.500.000 trabalhadores ao sistema. E a gente deseja que seja esse número mesmo e que, de preferência, que se aumente esse número, porque precisamos de emprego. Obviamente, eu sempre cito aqui que o governo também precisa dar uma condição mínima para os empregadores, para os empresários e empregadores. Aqui falando de empregados domésticos, mas mesmo assim é necessário uma condição mesmo, em vários aspectos, para que pessoas sejam empregadas e tenham o mínimo, de vida digna, empregado, tendo a condição de manter seus filhos estudando, dando as condições mínimas para os seus filhos. Mas a gente não está aqui com a Gazeta de Alagoas desse domingo, mas eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou comentar sobre a nossa Gazeta de Alagoas desse domingo, que reflete exatamente na segunda-feira, mas nós vamos a um rápido intervalo, bem rapidinho. Sabe aquela sua amiga que reclama de dores na pélvia, sabe, outros tipos de dores? Será que não cabe exatamente a fisioterapeuta pélvica? Quem vai responder daqui a pouco vai ser a especialista que está já aqui no nosso estúdio e daqui a pouco nós vamos conversar com ela, mas o nosso intervalo é bem rapidinho e a gente volta já. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator, Avenida Menino Marcelo 280. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo!
Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para a supermãe do André. Pois é, a minha grande amiga Estela, né? Se chamar ela de Dona Estela, ela vai vir aqui antes de eu sair daqui, vai me jogar do 3º andar. Então, a minha amiga Estela, né? Inclusive, ela até parece ser irmã do André, né? O André tá velho pra caramba, viu, André? Tá velhão, vamos malhar, viu, rapaz? Um homem, um profissional da área, né? Orientador, né, na parte de educação física, precisa, viu, rapaz? Cuidado aí. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Grande Estela, um abração, um beijão, viu? Gente, olha, a fisioterapia pélvica, ela trata das disfunções cinético-funcionais da musculatura da pele. Essa musculatura promove a sustentação de órgãos pélvicos como o útero, bexiga e reto. E são de extrema importância para manter a continência urinária e fecal, como também manter ou melhorar as relações sexuais. Recebemos aqui a Débora Guedes, ela que é fisioterapeuta pélvica e vai explicar melhor sobre esta área da fisioterapia, que me parece que é uma área nova. Ela que vai falar exatamente isso para a gente agora. Débora, o que significa, o que é, né, a fisioterapia pélvica? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel, bom dia a todos. A fisioterapia pélvica, como você falou, ela trata dos distúrbios cinético-funcionais da musculatura do assoalho pélvico, ou seja, o períneo. Trocando em miúdos, o que seria isso? Trata a questão da função e do movimento dessa musculatura. Porque o períneo, né, lembrando, eu sempre gosto de dizer aos meninos, né, aos homens, que eles também têm períneo. O períneo feminino, ele compreende da vagina até o ânus, enquanto o períneo masculino compreende do sacro escrotal até o ânus. Então, essa musculatura só é lembrada quando ela está em disfunção. Geralmente, as pessoas cuidam dos outros músculos, dos glúteos, dos braços, das pernas, mas esquecem de uma musculatura tão importante que é o períneo. E aí, quando aparece a incontinência urinária, principalmente na mulher, aí é que ela começa a lembrar dessa musculatura e querer tratar. Débora, e pelo que você está falando, a gente começa a entender perfeitamente pela sua didática, a forma de você explicar, quais são os sintomas? Você falou uma coisa importante, as pessoas se preocupam com glúten, com braço, com panturrilha, com peito, né? Abdômen, e esquecem da questão pélvica. E quais os sintomas, né, dessas pessoas, exatamente o que acontece, tanto para a mulher, principalmente para a mulher, porque até então a gente entendia que era algo só voltado principalmente para a mulher, a gente começa a entender hoje que também o homem pode ter alguns tipos de problemas, né, de sintomas. E quais são esses sintomas? Então, vamos lá. Os sintomas dependem muito da disfunção apresentada. No caso da incontinência urinária, existem 3 tipos de incontinência segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. A incontinência urinária de esforço, que é aquela onde a mulher espirra e perde uma gotinha de urina, tosse ou dá uma risada e perde xixi. A incontinência urinária de urgência é aquela que a mulher não consegue chegar até o banheiro sem que perca alguma gotinha de urina. E tem a incontinência urinária mista, que é a junção das duas, tanto a de esforço quanto a de urgência. É importante lembrar que não é normal perder urina de forma alguma. Eu estava no bar tomando uma cervejinha, não aguentei e perdi um pouquinho, só foi uma gotinha de xixi que eu perdi. Não é normal, isso é incontinência. Débora, isso que você está falando é muito mais sério do que a gente imagina. Sim, sim. Porque, veja bem, nós, né, mortais, né, o leigo, né, a gente entende que, na maioria das vezes, isso é muito mais sério do que a gente imagina, que quando a mulher, especialmente, ela está indo fazer xixi e perde um pouco de urina, a primeira informação que vem na mente da gente é que não é porque ela demorou demais. Então, não é normal. Não é normal. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia e também a Sociedade Americana, não se pode perder uma gota de urina. É para você conter, é para o indivíduo conter o xixi até o momento e lugar adequados.
Hoje, segundo dados também da Sociedade Brasileira de Urologia, a cada 25 mulheres, 5 têm incontinência urinária. E dessas 5, isso é uma estimativa, porque muitas vezes quem tem não procura o tratamento. Então, a gente não tem como estimar de forma exata. Isso é só uma estimativa, mas um estudo comprovado não se tem. Por quê? Porque as mulheres acham que é normal ou têm vergonha de procurar o tratamento. Exatamente, é isso que eu estou aqui entendendo, porque a maioria acha que é normal, não foi porque eu prendi demais, né? Não, porque eu demorei demais para ir fazer xixi e aí perdi um pouco de urina. Agora, repete para mim, por gentileza, qual é o percentual a cada quantas mulheres? A cada 25 mulheres, 5 apresentam algum sintoma de incontinência urinária. Geralmente, as mulheres acham que incontinência urinária já é aquele grau onde a mulher já está usando fralda geriátrica e não é. Perdeu urina, qualquer quantidade, por menor que seja, é incontinência urinária. Lembrando também que é uma disfunção que acomete aí mulheres jovens, acometem crianças e acometem idosos também. Há crianças com incontinência urinária. Isso que exatamente que eu ia te perguntar. A partir de que idade a mulher deve procurar um profissional para exatamente saber se tem tendência a ter a incontinência urinária, ou é a partir exatamente quando ela sente qualquer sintoma nesse aspecto? Qual a idade, especialmente, na sua opinião? A procura pelo tratamento é quando se iniciam os sintomas. Por exemplo, se for uma criança, eu não atendo pediatria, mas aqui em Maceió devem ter muitas crianças com incontinência urinária. Inclusive, eu recebi no meu consultório, tem um tempo já, uma moça que desde a infância apresentava incontinência urinária e ela é incontinente até hoje. Então, as crianças podem apresentar, as mulheres jovens, independente de ter filhos, independente do tipo de parto, lembrando que parto normal não é a causa da incontinência urinária, independente disso, ela pode apresentar as mulheres jovens incontinência urinária e as mulheres idosas estão mais propensas. Por quê? Porque com a idade, a mulher vai perdendo estrogênio e o estrogênio, essa perca hormonal, pode ocasionar a fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. Então, se deve procurar o tratamento no início dos sintomas. Certo. Agora, essa paciente que ele procurou, né, já adulta, e ela relatou que ela tem incontinência desde criança. Essa paciente, por exemplo, tem solução? Tem cura? Existe como resolver o problema desta mulher? Toda incontinência tem tratamento, toda incontinência tem cura. Segundo também a Organização Mundial de Saúde e a Associação Americana de Urologia, é importante que primeiro o paciente passe pelo tratamento conservador. O que seria o tratamento conservador? O tratamento fisioterapêutico. Caso o tratamento conservador não resolva, aí a mulher pode passar por um processo cirúrgico. Mas a cirurgia, em tese, não seria a primeira via de contato. A primeira via de tratamento seria o tratamento conservador, porque hoje a medicina moderna, ela não está operando como antigamente, tudo era cirurgia. Primeiro, preserva-se o paciente, porque toda cirurgia, qualquer um, ela tem risco, né? Então, hoje a medicina moderna trata-se dessa forma. Primeiro, o tratamento conservador, em qualquer área, a não ser que essa incontinência esteja muito grave. Por exemplo, se for uma pessoa que perca a urina aos mínimos esforços, por exemplo, ela está sentada e mesmo sentada já perde xixi, ela não fez esforço quase nenhum, aí já é indicação de cirurgia. Então, é importante que tanto o fisioterapeuta quanto o urologista estejam trabalhando em parceria. Então, quando um paciente, um indivíduo, ele sente essa necessidade, o profissional que ele deve procurar na mente da gente é o urologista. Pode procurar de primeira via o urologista, certo, e pode procurar o fisioterapeuta. Caso o fisioterapeuta entenda que aquele caso não é para ele, ele vai para o urologista. Porque é uma especialidade relativamente nova? Então, os exercícios de Kegel, que foi quem começou toda essa questão da reabilitação de períneo, começou na década de 50, 1950. No Brasil,
Os estados onde mais se tem esse tratamento, é mais disseminado, é Sul e Sudeste. Aqui em Maceió, existem poucos desbravadores da área da fisioterapia pélvica. E esses poucos, você é uma das pioneiras aqui em Maceió? Eu não posso dizer que sou pioneira. A pioneira que eu conheço foi minha professora, a doutora Bárbara Rose. Ela foi minha professora na graduação e ela é uma das primeiras, assim, há 10 anos ela já atende, já entende essa questão perineal. Bom, na verdade, eu sou homem, lógico, mas assim, a gente entende que é uma especialidade, na verdade, na nossa mente ainda nova, né? Imagine que uma mulher, até mesmo um homem, mas muito especialmente a mulher, sente a incontinência urinária, ela raramente vai procurar um fisioterapeuta. Agora, o fisioterapeuta, logicamente, com essa especialidade, né? Sim. É importante que seja com essa especialidade. Agora, uma pergunta muito importante, Débora, qual é a forma de tratamento? Ela é só teórica ou ela é principalmente prática? Exercícios, né? Certo. Deixa-me só abrir um parêntese sobre os homens. A gente já está começando o Novembro Azul. O homem, quando ele perde a próstata, 20% de todos os homens que perdem a próstata por causa de cirurgia, eles podem apresentar incontinência urinária. 20%? 20%. Certo. Né, da população que vai para a cirurgia. Então, caso esse homem, após a cirurgia de retirada da próstata, apresente incontinência urinária, que pode não apresentar, mas se ele apresentar, o tratamento também é com a fisioterapia pélvica. Agora vamos à sua pergunta. O tratamento, ele não é teórico. A gente ensina o paciente a contrair o períneo, mas a gente também faz um tratamento vaginal na mulher, tá? É um tratamento vaginal com eletroestimulação, biofeedback, que é um aparelho que a gente coloca uma sonda vaginal e esse aparelho mostra quando esta paciente está contraindo o períneo de forma correta. Porque se eu disser assim, Dona Mariazinha, vamos supor um paciente, Dona Mariazinha, prende o xixi. O que é que ela vai fazer? Ela vai fazer um movimento chamado de valsalva, que é aquele movimento onde ela faz uma apneia, ela prende a respiração. Certo. Ela vai fazer uma adução de coxas. O que é essa adução de coxas? Ela vai fechar a perna e vai contrair os glúteos. Tudo isso está errado. Então, geralmente, quando a gente diz contrai, aí o paciente ou não sabe contrair, não tem função perineal nenhuma, nunca pensou no períneo. Então, não adianta dizer, olha, Dona Mariazinha, faça 10 contrações em casa. Não pode. A gente tem que ensinar esse paciente a contrair de forma correta. Além da eletroestimulação e dos exercícios, a gente também associa a contração do períneo ao movimento. Por exemplo, se ela chegar para mim e disser, doutora, eu perco xixi quando eu pego peso. Então, eu tenho que simular ela pegando peso e contraindo o períneo. O períneo, ele precisa contrair de forma automática depois, para ela não perder mais xixi. Então, Débora, existe uma orientação. Quando eu falei teórico, exatamente seria apenas uma orientação. Mas essa orientação é supervisionada. E, além de supervisionada, existem exatamente os movimentos corretos, que só um profissional da área é que vai indicar isso e ver exatamente se aquela paciente está fazendo de forma correta. O que eu passo a entender é que, e aí eu começo a ficar mais feliz, é que existe esperança, existe exatamente ou principalmente para quem está no princípio do problema, que com algumas orientações e acompanhamento do fisioterapeuta, a pessoa vai conseguir resolver o problema, porque é uma questão também de exercício, estou certo? Isso, lembrando, a gente precisa pensar e lembrar que o períneo, a vagina, é músculo, né? Porque as pessoas... O que é que a nossa sociedade pensa? Que a vagina ou é o canal de parto ou é um canal sexual. É músculo. É músculo como o coração também é músculo, como a perna também é músculo. E tem todos os problemas que o músculo tem. No caso, a vagina é um músculo estriado. Então, ela vai apresentar fraqueza muscular, que a gente chama cientificamente de hipotonia ou flacidez. Lembrando que a flacidez vaginal, né, lembrando para as meninas, que tem solução, não precisa ser
ser cirúrgico, pode ser prevenido e não é uma questão de vários parceiros sexuais. Porque tem muita gente que tem esse mito. Minha vagina ficou flácida porque eu tive vários parceiros sexuais. Não, ficou flácida porque enfraqueceu, porque é um músculo e precisa Quer dizer de que não existe essa coisa de flacidez vaginal, por exemplo, porque eu tive vários parceiros. De jeito nenhum. Enfim. E essa ideia, na verdade, é um mito, né? É um mito completo. Então, nesse caso aí, eu estou afirmando, mas eu estou afirmando também com as minhas dúvidas, porque eu sou leigo, né? Eu estou achando muito legal as dicas, porque isso vai exatamente tirar esse mito da cabeça de muita gente, né? E aí, doutora Débora, a prática de exercícios desta mulher, né, ela vai exatamente ter uma musculatura diferenciada, uma musculatura vaginal. Exatamente, tonificada. Porque o que é que acontece? Com o passar do tempo, a gente vai ficando com a musculatura mais hipotônica, mais flácida, o que é completamente natural com o avançar da idade, né? Então, o que é que o músculo precisa? Ele precisa de movimento, ele precisa de função. Então, a gente vai recuperando a função desse músculo. Por exemplo, a gente estava muito na questão da incontinência urinária, mas eu vou abrir um parêntese sobre as disfunções sexuais femininas. Há mulheres que sentem dor na relação sexual, e essa dor na relação sexual pode ser por um ponto de tensão. Sabe aquele ponto de tensão que a gente tem nos ombros, que quando alguém aperta dói muito? Sim. Há mulheres que apresentam esse mesmo ponto de tensão na vagina. Que é isso, minha gente? É músculo. Tem problema como todo músculo tem. E precisa de exercícios. Aí, nesse caso, a gente desativa o ponto de tensão. Ao invés do exercício, a gente desativa o ponto de tensão e ensina, entre aspas, essa musculatura a relaxar. Tá. E ela relaxando, tem uma relação sexual sem dor. Tá. Desativar esse ponto é um papel do profissional que vai orientar. Isso como é que vocês desativam? Por exemplo, um profissional, fisioterapeuta ou um massagista, vou falar da forma bem simples aqui, vai lá, faz um tipo de massagem na gente e desativa esse ponto. Na parte vaginal é a mesma coisa? Na parte vaginal. Vai lá e toca, ou são exercícios orientados pelo profissional que a mulher vai fazer e vai conseguir desativar esse ponto de tensão? É através do toque. O ponto de tensão, ele é desativado através, única e exclusivamente, do toque. E quem faz esse toque? É o profissional? O profissional fisioterapeuta é o único que é habilitado para tal. Então, E não é qualquer fisioterapeuta, tem que ter especialidade na área ou qualquer fisioterapeuta vai ter noção de fazer isso? Na verdade, quem sai da faculdade sai generalista, podendo atender todas as áreas. Certo. Mas existem, muitas vezes, o que a gente nota nas instituições de ensino superior, e isso é um geral, é que a gente não tem essa vivência prática com pacientes reais. Então, a gente geralmente aprende isso em cursos de extensão, onde a gente tem pacientes reais, onde a gente consegue avaliar de forma bem melhor o períneo, tá? Mas isso, eu não falo assim, há uma única faculdade, isso é de todas as instituições, principalmente essa área da fisioterapia pélvica. Geralmente, você tem muito paciente nas clínicas escolas, por exemplo. Você tem muito paciente para ortopedia, mas você não tem tanto paciente para fisioterapia pélvica. Então... Exatamente, por isso que eu na verdade, eu estou aqui cutucando mesmo bastante e, de uma certa forma, admirado com a especialidade e também pensando o seguinte, que deve ter ainda muito preconceito ainda, muita gente ainda, muitas mulheres que não procuram o profissional exatamente por vergonha, porque é acanhada, não tem coragem de procurar, de falar exatamente desses problemas sexuais, por exemplo, e não procurar o profissional certo. Também a falta de orientação. Né, de um modo geral, de divulgação de uma área tão importante como essa, para que as mulheres, como também os homens, os meninos, né, Débora, possam procurar um profissional fisioterapeuta e, de preferência, com especialidade exatamente nessa área. Olha, o que eu vejo no consultório, pelo menos as mulheres com disfunção sexual, elas acham que são as
primeiras ou as únicas. Eu ouço muito... Tem isso, então? Elas têm muita vergonha, porque geralmente a mulher com disfunção sexual, a dispareunia pode vir por um abuso sexual e ela pode chegar a vaginismo. A fisioterapia também trata o vaginismo, daqui a pouco eu explico o que é. E elas chegam dizendo, existem mais mulheres, outras mulheres chegam aqui com esse mesmo problema que eu tenho. Então, elas acham que são as únicas, quem chega no consultório acha que é a única pessoa do mundo com o problema, tem vergonha e, geralmente, essas mulheres passaram por algum constrangimento sexual, por algum constrangimento emocional e canalizaram tudo isso para a musculatura sexual. E isso, de uma certa forma, é comum acontecer. É comum, muito, extremamente comum. A gente nem tem ideia, né? Quem está de fora nem tem ideia do quanto isso é comum. Para se ter uma ideia, não se tem um artigo científico no Brasil que diga a cada tantas mulheres X tem vaginismo. Por quê? Porque elas têm vergonha de procurar o tratamento. E vocês também, nesse caso, vocês tratam também o vaginismo. Sim. Lembrando que a dispareunia, ela pode ser causada por uma questão fúngica, que aí o fisioterapeuta não trata. Pode ser um fungo, pode ser uma bactéria. Neste caso, quem vai tratar é o ginecologista. Isso é importantíssimo dizer. Que a dor no relacionamento sexual pode ser causada por candidíase, por exemplo, que é um fungo. Isso. E candidíase vai ser tratado pelo ginecologista. Mas, se essa mulher não tem nenhum tipo de inflamação fúngica, bactericida, toda essa questão de fungos e bactérias não fazem parte desses sintomas, dos sinais, na verdade, então essa mulher vai procurar um fisioterapeuta, porque aí realmente é um problema muscular. Certo, no caso do vaginismo, o que é que acontece? Nossas crianças hoje, né, o Brasil, o mundo vive um problema moral, ético muito grande. Então, nossas crianças hoje, elas são muito vítimas de abuso, vítimas de pedofilia. Nossas mulheres são abusadas. E quando eu falo isso, porque eu tenho um carinho muito grande pelas meninas que chegam com disfunção sexual, porque elas são muito fragilizadas. As mulheres que têm vaginismo geralmente foram abusadas na infância ou abusadas na adolescência. Então, é um tratamento em conjunto com a psicoterapia e a fisioterapia. A psicoterapia vai tentar compreender e levar essa mulher a ser mais dona de si, e a fisioterapia vai tratar a questão muscular para que essa mulher tenha sua vida sexual de volta. Então, é importante falar nesse tipo de violência, porque, e eu achei, você falou sobre o Enem, e a redação do Enem foi a redação tema, foi a mais feliz de todas, porque falou sobre violência feminina, e aí violência contra a mulher tem estupro, tem a agressão, e tem a violência obstétrica também, que muitas mulheres sofrem. Sabe, quando você começou a falar agora, né, antes exatamente de falar do Enem, eu lembrei exatamente da redação do Enem, né? E fiz uma ligação da entrevista agora exatamente com a redação do Enem. Agora, me fala uma coisa, existe algum tipo de profissão, né, que é mais propícia, que é mais própria, que as mulheres vão contrair, por exemplo, a questão da incontinência de uma forma mais fácil? Os atletas. Os atletas. As atletas, elas têm halterofilistas, corredoras, maratonistas. Quem faz muito jump na academia, então... É mesmo? É importante isso. E eu vou te explicar. Educadores físicos, não fiquem com raiva de mim. Mas o que é que acontece? Quando a gente pula, quando a gente faz um movimento de pular, um movimento de correr, ou halterofilismo, que a gente vai pegar aquele peso, a gente aumenta uma pressão chamada pressão intraabdominal. Aumentando a pressão intraabdominal, a gente coloca toda essa pressão no músculo do assoalho pélvico. Então, toda essa pressão repetida várias vezes vai ocasionar incontinência urinária. Tá, mas aí esse profissional e essa aluna vão ser impedidos, ou uma orientação do fisioterapeuta pode fazer com que ela possa continuar fazendo o tipo de exercício, aeróbica, e não desenvolver o problema da incontinência? O que se pode fazer é, quando aparecer os sintomas, realmente ir procurar
o fisioterapeuta. Certo. Na questão de orientação, seria trabalhar a respiração, porque quando a gente corre, né, essa respiração precisa ser trabalhada. Certo. Porque no halterofilismo, por exemplo, quem pega um peso faz aquele movimento que eu falei, de prender a respiração. Prende a respiração, aumenta a pressão intraabdominal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico. Uma pessoa que tem prisão de ventre, quando ela vai evacuar, ela faz muita força. Então, ela prende a respiração para fazer força. Então, uma pessoa com prisão de ventre hoje, uma prisão de ventre crônica, vai dar incontinência urinária no futuro. Que é isso, minha também. Gente? Olha, então é muito sério, né? Porque existe muitas mulheres, muitos homens, especialmente as mulheres, exatamente com prisão de ventre. E aí, olha que coisa, a consequência disso também vai ser a incontinência urinária. Isso. Além da incontinência urinária, pode vir originar queda de reto. A prisão de ventre também, quando ela é crônica, quando a pessoa passa uma vida inteira forçando a musculatura do assoalho pélvico, fazendo força, existe uma disfunção chamada... tem um nervo, daqui a pouco eu lembro. Tem um nervo chamado nervo pudendo, é o estiramento do pudendo, é isso que a disfunção que causa. Certo. É um nervo chamado pudendo, essa força causa o estiramento do pudendo e esse estiramento leva à incontinência e também à queda de reto. Então, é importante demais cuidar da questão da musculatura do assoalho pélvico com o fisioterapeuta. Isso tudo pode ser prevenido também. Uma mulher que não tem nenhum problema urinário, ela pode prevenir. Débora, olha, eu não tenho uma notícia muito boa. O programa está acabando. Eu tenho aqui várias perguntas ainda, não vai dar tempo mais de perguntar, mas, por exemplo, sobre gestante, que deve ser muito importante a orientação, aí eu já vou tentar deixar já marcado para a gente falar sobre esse assunto de gestante e outros em uma outra oportunidade. Mas, rapidinho, você atende só particular ou plano de saúde... SUS, atende? Entendi. Sobre o SUS até cobre, mas é preciso que os secretários de saúde queiram montar o serviço. Isso é básico. Sobre o atendimento, eu atendo particular e atendo o plano de saúde Bradesco. A Bradesco e particular? E particular. Atendo na Clínica Guri. Clínica Guri. Isso, exatamente. Na Cambona, exatamente. Gente, olha, eu quero agradecer a presença da fisioterapeuta Débora Guedes, né? Aqui no nosso programa. É um assunto de extrema importância. Eu acredito que ela vai voltar outras vezes para trazer maiores informações, especialmente para as mulheres, como também para os meninos, né? E eu quero lhe agradecer a fisioterapeuta Débora Guedes, agradecer porque você nos permitiu passar alguns minutos na sua casa. Você vai continuar com a programação da sua TV Mar Canal 25. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Fique com Deus e até amanhã, se Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau!